Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Tá pensando em comprar o seu terreno, sua chácara, sua casa, de forma econômica e segura? Então visite o nosso site e fale com a gente. nexusfacilita.com.br. Sábado, 23 de setembro de 2023. Sejam bem-vindos a este novo dia. Hoje a igreja celebra um dos santos mais amados no meio da juventude e o meu santo de devoção também, São Pio de Pietrelcina. Diz aí para mim nos comentários se você também é devoto dele e você teve já alguma experiência com ele, seja pelo exemplo de santidade ou mesmo pela intercessão deste admirável santo da igreja. Compartilhe, comente, rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, que destes ao presbítero São Pio a graça singular de participar da cruz do vosso Filho, e por seu ministério renovastes as maravilhas da vossa misericórdia. Concedei-nos, por sua intercessão, que nos associemos continuamente à paixão de Cristo e cheguemos alegremente à glória da ressurreição. Amém. Lucas capítulo 8, versículos de 4 a 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou essa parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou, deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que ouvindo acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O semeador apresentado nesta parábola não é um agricultor incapaz, mas um grande otimista que espera que até as pedras se tornem terra fértil e que espigas de milho cheias e maduras surjam do solo árido do caminho. Em outras palavras, Jesus anuncia sua palavra a todos, maus e bons, porque Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2. Deus não tem impedimentos com ninguém. Embora ansioso por ser acolhido, Jesus não escolhe o terreno segundo critérios de oportunidade. Dirige-se a todas as pessoas que chegam a Ele de todos os lugares. Ele veio para salvar os pecadores, para curar os enfermos. A sua ação se dirige aos inimigos mais obstinados, aos pecadores mais rebeldes.
Ele não olhou para os bons, para os santos e para os eleitos, esquecendo-se dos outros, como nós fazemos frequentemente, mas voltou o seu olhar e a sua atenção para todos. As partes da terra improdutiva, onde também semeou, sugerem a sua boa vontade, a sua confiança, o seu compromisso. A ação e a palavra de Deus são destinadas a todos, maus e bons. O semeador Jesus está confiante e amparado por uma grande coragem. Os cristãos que são agentes de evangelização devem continuar a ter confiança. A sua ação no final será recompensada. Deus não se cansa de esperar a conversão do homem. Cristo agiu da mesma forma e os seus mensageiros devem agir assim também. Depois de tantos fracassos, pode-se alcançar resultados que superam todas as expectativas. A lei da evangelização, como emerge deste texto que nós lemos hoje, é ao mesmo tempo decepcionante e consolador. O sucesso vem através do aparente fracasso. A evangelização avança lentamente. Só missionários corajosos, capazes de acreditar e de esperar, verão os resultados dos seus esforços. A parábola do semeador é a parábola do otimismo de Jesus, da eficácia do anúncio da palavra. Deve ser o fundamento do otimismo e da esperança do cristão no alegre anúncio de Jesus, palavra de salvação. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, diz o versículo 10. Conhecer os mistérios do reino de Deus significa vivê-los. No Novo Testamento, a palavra mistério não significa uma verdade secreta, mas o plano de salvação escondido durante séculos e revelado em Jesus Cristo. Neste contexto de Lucas, conhecer os mistérios do reino de Deus equivale a alcançar a salvação em Jesus. Os outros, ou os de fora, são os adversários de Jesus e dos apóstolos. Os dois grupos habituais no Evangelho são, de um lado, os discípulos, os apóstolos e os que o escutam, e do outro, os escribas, fariseus, os seus seguidores. Estes últimos se mostram hostis ao discurso simples, em parábolas, adotados por Cristo. As razões dessa escolha de Jesus de falar por parábolas são de natureza prática e pastoral. Com muitas parábolas deste tipo, lhes falava a palavra, segundo o que podiam compreender. Marcos capítulo 4. Para que a palavra de Deus dê frutos no homem e alcance a sua finalidade, ela deve entrar e criar raízes nele. Deve estabelecer uma relação de vida com o homem. Deve comunicar-lhe vida nova, a vida de Deus. A fé é a palavra de Deus ouvida. O cristão é aquele que acolhe Deus em sua vida. Visto que a palavra de Deus é boa semente, o verdadeiro problema é o homem. As sementes que caíram pelo caminho, versículo 11, são aquelas que vivem na superficialidade, na banalidade, no óbvio, no bom senso, que é tudo menos neutro em relação a Deus. O que estão na pedra são os egoístas, que não abrem o coração nem a Deus e nem aos outros. A semente que caiu entre os espinhos, versículo 14, são aqueles que abrigam em seus corações os aliados do diabo. O primeiro aliado são as preocupações, a ansiedade, a inquietação, mesmo por coisas boas. A ansiedade e o medo são indicadores, muitas vezes, de falta de fé. O segundo aliado é a riqueza. No Evangelho de Lucas, a pobreza é o rosto concreto da fé e da caridade, porque leva a confiança em Deus e a partilha com os irmãos. Se a palavra de Deus quer dar frutos, deve ser anunciada, escutada, acolhida no coração. Deve ser aceita e mantida com firmeza, apesar das tentações. As sementes que caíram em terra boa são aquelas que produzem frutos com a sua perseverança, com constância, firmeza. A palavra de Deus transforma a pessoa, mas não sem a sua colaboração. Santo Agostinho escrevia: aquele que te criou sem você não te salvará sem a tua ajuda. São Pio de Pietreutina, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos.
São Pio nasceu no dia 25 de maio de 1887, no seio de uma família de camponeses em Pietreutina, na arquidiocese de Benevento, filho de Grazio Forgione e Maria Giuseppa de Núncio. Ele foi batizado no dia seguinte com o nome de Francesco Forgione. Aos 12 anos recebeu o sacramento da confirmação e da primeira comunhão. Aos 16 anos entrou para o noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, em Morcone, adotando o nome de Frei Pio. Em 1910 recebeu a ordenação sacerdotal. 6 anos depois entrou para o convento de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo, onde dedicava muitas horas do dia ao sacramento da confissão. O cume das suas atividades pastorais era a celebração da missa. Ele se definia: sou um pobre frade que reza. A oração, afirmava ele, é a melhor arma que temos, é a chave que abre o coração de Deus. Padre Pio viveu em plenitude a vocação de contribuir para a redenção do homem, segundo a missão especial que caracterizou toda a sua vida e que realizou por meio da direção espiritual dos fiéis, pela reconciliação sacramental dos penitentes e pela celebração da Eucaristia. O momento mais alto da sua atividade apostólica foi aquele em que celebrou a Santa Missa. Os fiéis que dela participaram perceberam o ápice e a plenitude da sua espiritualidade. O amor de Deus o encheu, satisfazendo todas as suas expectativas. A caridade era o princípio inspirador dos seus dias. Deus ser amado e ser amado. Sua preocupação particular, crescer e fazer crescer na caridade. Ele expressou o máximo de sua caridade para com o próximo ao acolher por mais de 50 anos muitas pessoas que acorreram ao seu ministério e ao seu confessionário, ao seu conselho, ao seu conforto. Era quase um cerco. Procuravam-no na igreja, na sacristia, no convento, e ele se entregou a todos, vivificando a fé, distribuindo graça, trazendo luz, mas sobretudo nos pobres, nos sofredores, nos doentes. Ele viu a imagem de Cristo e se entregou especialmente por eles. Ao nível da caridade, trabalhou para aliviar a dor e a miséria de muitas famílias, principalmente com a fundação da Casa Alívio do Sofrimento, inaugurada no dia 5 de maio de 1956, um dos maiores hospitais da Europa. Para Padre Pio, fé era vida. Ele queria tudo e fazia tudo à luz da fé. Ele estava assiduamente engajado em oração. Passava o dia e a maior parte da noite conversando com Deus. A fé sempre o levou a aceitar a misteriosa vontade de Deus. Ele sempre esteve imerso em realidades sobrenaturais. Não só era um homem de esperança e de total confiança em Deus, mas incutia essas virtudes em todos os que se aproximavam dele, com palavras e exemplo. A virtude da fortaleza brilha no Padre Pio. Logo compreendeu que seu caminho seria o da cruz e o aceitou com coragem e por amor. Ele experimentou os sofrimentos da alma por muitos anos. Durante anos ele suportou as dores das suas feridas com admirável serenidade. Quando teve que passar por investigações e restrições em seu serviço sacerdotal, aceitou tudo com profunda humildade e resignação. Diante de acusações e calúnias injustificadas, sempre se calou, confiando no julgamento de Deus, de seus superiores diretos e de sua própria consciência. Sua saúde desde a juventude não foi muito próspera, e principalmente nos últimos anos da sua vida declinou rapidamente. A irmã Morte o pegou preparado e sereno, no dia 23 de setembro de 1968, aos 81 anos. Seu funeral foi caracterizado por um concurso de pessoas completamente extraordinário. Foi beatificado no dia 2 de maio de 1999. No dia 16 de junho de 2002, foi proclamado santo pelo Papa João Paulo II, que afirmou na sua homilia: a vida e a missão do Padre Pio são o testemunho das dificuldades e dores, que, se aceitos por amor, se transformam em um caminho privilegiado de santidade, que se abre ainda mais rumo às perspectivas de um bem muito maior, aceitável somente pelo Senhor. Na notificação da canonização de São Pio de Pietreutina,
apresenta as motivações da sua canonização, que diz o seguinte: a Igreja, ao inscrever o bem-aventurado Pio de Pietrelcina no registro dos santos, oferece aos fiéis uma imagem viva da bondade do Pai, imitador apaixonado de Jesus crucificado e instrumento dócil do Espírito Santo ao serviço dos fiéis enfermos em corpo e espírito. Seus restos mortais são venerados em San Giovanni Rotondo, no santuário dedicado a ele. E eu tive a graça, em um dos momentos em que fui para lá, umas vezes que fui, em uma das vezes que fui visitar San Giovanni Rotondo, de rezar a missa no altar onde Padre Pio celebrou a sua última missa. Tu foste modelo de entrega de vida, mas acima de tudo modelo de sacerdote e vítima. Rogai pelos padres do mundo inteiro. Socorrei os teus filhos espirituais e aqueles que querem juntar-se a eles. Dai a nós um ardente amor a Jesus, como tu tiveste. Amém. Por intercessão de São Pio de Pietrelcina, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para você. E se você ainda não assistiu o filme dele, se eu não me engano, tem disponível no YouTube em português. Não se esqueça de assistir, vale muito a pena. Depois você deixa aí nos comentários se você assistiu ou não, tá bom? Nos falamos amanhã. Até lá!